igreja para eles ainda é a Igreja Católica. A Igreja Então Católica. nós éramos uma seita lá para eles. E a gente sabe também que isso eu me lembro que eu fazia muito evangelismo e missão, é mundialmente reconhecido mesmo, só existe a Igreja Católica, né? Exatamente, isso A mesmo. gente sabe que Uhum. existe essa é a ideia, né, Sim. deles. E a Europa foi berço de muito avivamento, né? Principalmente alguns países ali que houve a reforma, né? Os países que não houve reforma protestante são os piores países hoje, economicamente dizendo, são os piores países. Para o senhor ter uma ideia, a Europa, a Espanha hoje não existe emprego. Então, se o senhor sai daqui para trabalhar no seu ofício aqui, primeiro tem que ter a questão do idioma, a questão da documentação e a homologação de todos os seus documentos, que demoram de 3 a 4 anos para sair. Então, não é uma coisa tão fácil. Então, é por isso que os empregos lá são mais empregos informais, né? Não, um graduado aqui em medicina mesmo, ele vai ter que passar por esses estágios para trabalhar ali. É bem E, complicado. e pastor, agora também muitos brasileiros estão pensando, né, ou foram para a Europa, parece que por Portugal ali agora está aberto, né, você não precisa mais ter visto. E faz pouco tempo, o senhor veio em agosto, né? Isso. E o custo de vida europeu subiu demais, não É foi? bastante alto, é bastante alto. Eu estava na região norte, Oviedo, quase litoral norte, e quanto mais próximo à capital é muito mais caro a questão principalmente de aluguéis. Existem lugares em Madrid que o aluguel aí passa dos seus 1.000 euros. Aí o cara trabalha e o cara ganha 900. Como que ele faz? O custo de vida é alto, a eletricidade, a energia elétrica lá é altíssima, altíssima. Então, para uma família assim, viver ali, tem que trabalhar os dois. Um paga o aluguel e as despesas e o outro vive com o que Então, o que o sobrar. senhor está dizendo é que é melhor ficar no Brasil, né? Pela realidade que nós vimos lá, né? Pela realidade que nós Sim, vimos lá. Já é uma outra coisa, Estados Unidos e outros países que eu não conheço. sim, Mas a realidade que eu vi tanto na Espanha e Portugal foi essa. sim. E o aluguel de um quarto é um preço De absurdo. 300 a 500 euros. E a energia. Isso ano passado, já tá. Eu já vi agora que tá 600, mas parece que tá numa escala. E eu tenho uma irmã Eunice da Alemanha, que ela falou para mim que pagou em dezembro 1.200 euros de luz. É pelo frio, né? A questão do inverno é brava, né? Então as casas têm sistema de calefação, de aquecimento. Na Espanha também tem, só que o frio da Alemanha é totalmente diferente da Espanha. Você tem que ligar ali para não congelar dentro de casa, né? Então vai aumentar a luz e o gás. Isso é natural. E outra coisa que a questão muçulmana na Europa, ela tá gigante, né? Principal, pela história, né, Pastor Carlos? A história dos mouros ali, né? Na região que nós ficamos, era uma região muito montanhosa antes da província de León. E pela história, eles criam que não existia algum lugar pós-montanhas, cordilheira. Mesmo assim, existem bastante ali ainda, tá? Onde nós ficamos. A comunidade muçulmana é muito grande lá. É muito grande lá. Eu vi agora no Ramadã, agora que foi semana passada, na França, as praças abarrotadas. Assim, Eles voltaram a tomar a França, na verdade, né? Eles E voltaram a tomar a é França. uma coisa E assustadora. não vai demorar muito para a Europa toda. E os relatos que a gente ouve assim é que dá meio os horários de oração, eles param no meio Tudo. da rua, fica aquele monte de gente de joelho dobrado. Até a carne é halal, né? A carne, os cortes são diferentes pelo, pelo ritual sagrado deles, né? Então todo açougue vai estar escrito, carniceria halal. Aqui eu tive em Mato Grosso na JBS, eles têm, por exemplo, para fabricar para muçulmano carne é incrível. Até o local aonde o sol nasce, aonde o sol se põe, e os cortes é tudo. E outra, eles vêm os muçulmanos, e eles oram, eles fazem orações ali, porque aquele alimento vai ser para o seu povo. Sim. E aí a JBS tem que seguir todo o padrão e eles deixam alguém para fiscalizar se está É sendo. incrível, é incrível. É incrível. E nesse tempo, pastor, 8 anos e meio lá, para nós já entrarmos no Evangelho da Inclusão,
assim, experiências de salvação para espanhol mesmo, assim? Bastante, gente. Tinha bastante espanhol na igreja. Eles têm aquela divisão ainda pela cultura espanhola entre espanhóis e espanhóis ciganos. A gente não tem essa diferenciação, para a gente é uma só pessoa, né? Mas nós tínhamos algumas famílias de espanhol. Mas um negócio que me impactou de todo o tempo que a gente foi na missão foi ver o primeiro espanhol da nossa igreja sendo batizado no Espírito Santo. Aí é foda. Aí, meu irmão, aí até arrepiou já, né? Aí foi forte o negócio. Um sábado de manhã de consagração, pastor, eu vou. Ok, a esposa é equatoriana, começamos a orar, a cantar e o Espírito Santo encheu o rapaz e ele falou em língua. Foi a coisa mais linda. Foi a coisa mais linda. E aí você vê, né, o poder do Espírito Santo. Não tem limite, nem fronteira, nem língua, nem nação, não tem nada. E o senhor falou do Equador. Você sabe que o Equador teve uma guerra com a Espanha, né? Eu tive lá, até subiu onde tem os canhões ainda apontados por onde os espanhóis vinham. E tem muito espanhol no Equador ainda até hoje. E tem muito equatoriano na Espanha. Na Espanha, por tem. causa desse vínculo aí, né? Nós tínhamos na nossa igreja 14 nacionalidades. 14? Era o mundo dentro da igreja, praticamente. Meu Deus. Africano, já tive grego, paraguaio, argentino, peruano, equatoriano, venezuelano, panamenho, porto-riquenho. O bom é que você faz espanhol, né? Porque você espanhol. ficou na Argentina. Sim, era tudo espanhol. Então, português não existia ali. De vez em quando soltavam um hino da harpa, assim, para os assembleanos raiz, mas era muito complicado, né? Irmãos, o pastor Gesiel, ele é teólogo, né? Escritor de livros. Não só dele, mas ele está agora no ramo de escrever livros para pessoas, né, que queiram ter o seu livro publicado. E eu chamei ele aqui para a gente falar um pouco sobre o evangelho da inclusão, né? Que dentro da forma mais simples de explicar, que é um evangelho que está alastrado no mundo mundialmente, que é uma graça que a cruz já salvou a humanidade inteira, né? E aí eu trouxe ele aqui hoje para ver a opinião dele como teólogo, professor, né? Como tá as faculdades teológicas. A gente está caminhando para uma teologia muito humanista também, né? Teologicamente. E a gente debater um pouco sobre esse assunto, e eu creio que vai ser de suma importância para vocês. E gostaria que vocês já deixassem o like e compartilhasse aí com o maior número de pessoas possível. E aí, pastor, o evangelho da inclusão existe lá na Espanha? Existe em tudo quanto é lugar, né? Se você não tiver uma referência de Cristo, você faz o que você quer com o evangelho. É esse que é o problema. O problema não é o evangelho. O problema é como se transmite a referência da pessoa de Jesus, como a chave hermenêutica do evangelho. É esse que é o problema. E sinto muito informar, mas é minha opinião, e claro que é uma conversa, só está assim porque a igreja está assim. Apostasia. Exatamente isso. A gente vê, pastor Gesiel, essa abertura, a gente está dentro de uma abertura gigantesca para aceitar o pecado como normal, né? E isso, o Brasil, a gente vê assim, que está escancarado, né? Eu não sei como é que o senhor vê isso. É bastante complicado, né? A gente vê isso fora, é normal, entre aspas, a gente vê isso lá, mas não é de uma forma tão explícita. O que a gente vê no Brasil, a gente vê fora, mas parece que aqui é de uma forma mais aberta, mais escancarada, no termo que o senhor usou. Então, isso é bastante complicado, né? E a gente vê o seguinte, né? E a gente vê João 3,16, né? Que é uma das bases para a teologia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, e se fala muito de um Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. O Deus do Antigo cruel, carrasco, punia, matava, exterminava, mandou dilúvio. E o Deus do Novo revela seu amor através da cruz e quer que todos, na humanidade inteira, sejam salvos, né? E a gente sabe
quando a gente estuda um pouquinho de teologia sobre a imutabilidade de Deus. Deus não mudou. Aí eu queria que o senhor me corrigisse. E dentro dessa imutabilidade de Deus, Deus é o mesmo. Isso é a minha visão, você pode me corrigir. E ele aplacou a sua ira na cruz. Não que ele não permaneça, mesmo a ponto que a gente já vê o Apocalipse, manifestação de ira contra o pecado. E aí veja que no contexto de João 3,16, quando você vai para o versículo 19, é o próprio Jesus que está dizendo assim, a condenação é essa. A luz veio ao mundo, quer dizer, Deus amou a ponto de dar o seu filho. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, quem não quer o amor de Cristo vai permanecer em trevas eternas. Isso é a minha visão. Então, eu queria que você debatesse um pouco sobre o Deus do Antigo, o Deus do Novo, né, que é o que eles pregam muito, e a questão até onde o amor de Deus é inclusivo nessa questão de não tratar o pecado como pecado. Eu acredito eu, pastor Carlos, que o problema aí é a questão de interpretação de alguns teólogos, porque só existe esse debate porque existem os teólogos, né? Essas complicações tão teológicas e a gente sabe disso. Deus não mudou, e Deus não muda, Deus não vai mudar. Aquele versículozinho que não está escrito na Bíblia. O Senhor ainda é o mesmo. Não está escrito. Está escrito que o Senhor é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. O ainda não existe. Acréscimo nosso. Deus não mudou. O amor dele continua a mesma coisa e a ira também. A questão é Cristo. Então, ele ama o mundo de tal maneira e dá o seu Filho unigênito. Até aqui, tudo bem. Agora, a questão que, acredito eu, que é problemática é na figura do amor. Deus ama? Sim, Deus ama. Então, eu posso fazer o que eu quero? Não, mas Deus é justo. Então, é o Deus do Antigo Testamento que diz que se você adulterar, você é apedrejado, mas não disse nada de apedrejamento no Novo Testamento. Só que ele disse, se você olhar a mulher do seu irmão, só desejar. Não é pior? Pior, né? Você cometeu adultério só de desejar. Você não se deitou com ela, só de olhou. Se você fala para o seu irmão, raca, tolo, idiota, que é o termo grego, você já está condenado. Então, é uma graça, sim, existe a graça, é o favor imerecido do que nós não podíamos pagar, mas como está sendo utilizada essa graça? Então, a questão está na interpretação da graça. A graça não é ingresso, entrada, para você fazer o que você quiser. É Bíblia, é Paulo. Tito, capítulo 2, parece que diz isso, né? Tito, capítulo 2. Paulo escreveu os Romanos 6. Não é porque você está na graça que você pode fazer o que você quiser. A questão é a graça. E agora existe a tal da super graça aí, né? Que é essa graça que aí tem um vídeo, né? Vamos colocar o vídeo, cantor Aládio. Quem vai para o céu? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem somos nós para julgar alguém? Jesus não julgou. Eu e você vamos julgar? Não compete a mim nem a você falar quem vai ou quem não vai para o céu. Então, olha só, é a bispa, né? Sônia, esposa do apóstolo Hernandes, né? Isso. E da Renascer em Cristo, que entra dentro de um debate que ficou aí nas redes sociais essa semana, né? A fala dela dizendo que a gente não pode julgar quem vai ou quem não vai para o céu. Teologicamente, né, eu sempre digo Romanos 10:13. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Então, ninguém pode dizer fulano morreu e foi para o inferno, ciclano morreu e foi para o céu. Porque na hora da morte, se aquela pessoa invocar, ela vai ser salva. Mas a Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto que nenhum afeminado sodomita entrará no reino de Deus. Então, até ontem eu fiz a live à noite que tá em debate no Congresso para tirar
8 ou 10 versículos de tudo das redes sociais, principalmente o que afeta, que toca no âmbito dessa inclusão. Então, assim, Deus, ele ama todos, né? Quem determina quem vai ser salvo ou não, né? Aí entra nessa, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se lá no último momento pedir perdão como o ladrão da cruz, se arrependeu antes da morte, entrou no paraíso. Agora, né, dentro dessa área aí, a gente pode pensar assim, mas você vê que a palavra dela aqui na Renascer, ou aqui onde nós ministramos, nós não julgamos ninguém. Mas e a Bíblia não julga, pastor? A Bíblia julga, não nós. É esse que é o negócio. A Bíblia tem que julgar. Eu entendi a fala dela e talvez se o senhor concorda em certas partes com o que ela disse aqui, porque Não, na última suspiro a gente não sabe. Isso é verdade. Ninguém pode dizer quem Pronto. vai ou quem não vai. Só que a fala dela é inclusiva. Tipo assim, inclusiva. por ela ser uma líder, ela está, né? Agora, aí entra nessa questão. Se você não pode pregar quem vai e quem não vai para o inferno, é complicado. Sim, bastante. Então, porque veja tira a bem. liberdade de expressão da... Então, o que ela está querendo dizer com isso? Que lá, na igreja que ela é pastora, não se prega contra isso. Essa é a ideia, né? É como o René Kivitz, que veio com a ideia de nós atualizarmos a Bíblia. A Xuxa Meneghel agora. Começou com essa história. Né? De nós reescrevermos a Bíblia. Aí, após ela falar isso, ela vai lá na casa do reverendo Caio Fábio, tira foto com o Caio Fábio e com outros pastores inclusivos. E aí você vê que no meio de tudo isso, pastor Gesiel, as pessoas estão perdidas. Eu não sei como é que o senhor vê isso. A minha preocupação primordial não é nem com os que estão perdidos fora da igreja, é os que estão perdidos dentro. Eu ouvi uma vez o pastor Edson Luiz da Silva, um homem de Deus, pregando na Assembleia de Deus de Curitiba, dizendo assim: o mundo está como a igreja está. Então, a questão, e a minha preocupação é essa, não é saber quem vai para o céu e julgar quem vai para o céu. A minha preocupação é um crente que vai todo domingo para a igreja está indo para o céu. Aí que está o negócio. Porque, às vezes, pastor Carlos, a gente quer consertar o carro do outro e nosso carro está quebrado. E isso me confronta demais. Porque o mercado religioso hoje está tremendo. Hoje o cara está aqui, amanhã ele está lá, ele não gostou dessa campanha, tem a colar e tem uma outra já programada. Então o cara pode sair, pular de igreja em igreja, religião em religião. E eu estou falando de religiosidade, né? Não só de cristianismo. Cara, a oferta é muito grande. Mas trazendo para o nosso contexto cristão, evangélico, protestante, a minha maior preocupação é saber como que estão os de dentro. Para depois tentar alcançar os de fora. Porque se eu alcanço os de fora agora e os de dentro não estão bem, como que esse povo vai ser nutrido? É por isso que a gente, muitas vezes, entra e sobe no púlpito, toma a Bíblia, abre aí no Salmo 151. E crente de 40 anos vai buscar o Salmo 151. Eu vi agora, vindo para cá, minha esposa colocou um vídeo, eu só lembro a série Grey Anatomy. Se um crente assistiu a série inteira, ele poderia ter lido a Bíblia inteira 10 vezes. Já começa por aí. E hoje, os crentes não lêem a Bíblia. Então, imagine, quem assistiu uma série, aí ele falou de outras séries lá que teria lido 2, teria lido 5 vezes, pelo tempo da série. Se você dedicasse esse tempo a ler a Bíblia, imagine, o tempo que você dedicou assistindo uma série, você dedicar lendo a Bíblia, você teria lido só da Grey Anatomy 10 vezes a Bíblia. E hoje os crentes não lêem a Bíblia. Não, aí é por isso que está desse jeito. Então a gente está buscando questões fora, sendo que as questões dentro não estão resolvidas. E isso me preocupa bastante. É complicado. Sim, e aí a gente vê assim, né, com todo o respeito aos pregadores e pastores, hoje
o povo já está saturado de ouvir mulher com fluxo de sangue e cego de Jericó. Exatamente. Porque parece que não existe outra mensagem. O Antigo Testamento é proibido de ser pregado, né? Porque a gente está na graça. Para muitos, o Antigo Testamento não é Bíblia. Sim. Né? Porque a gente está na graça. Então, é bastante complicado. Então, a minha preocupação maior dessa teologia inclusiva e outras teologias que tem por aí, da libertação, da medição integral, teologia negra, para mim, teologia é teologia. Né? Claro que vai haver as hermenêuticas, as interpretações. Né? Teologia pentecostal, que ninguém sabe o que é isso ainda hoje, tem uma briga, Sim. debates e etc e tal. Então, ver o que está acontecendo dentro primeiro. Fortalecer os que estão dentro. Pregar para filho de crente. Ensinar crente 40 anos. Crente que não tem bagagem para defender sua própria fé. E Pedro ensina isso, né? Judas ensina isso. Por que você é crente? Porque Jesus me salvou, mas só por isso. É só isso. Jesus só te salvou. Você não tem uma normativa. Claro que a gente está falando da condenação e a salvação, que é algo, né? Claro, guardadas as proporções. Mas é só isso, é só vir na igreja. Você não serve o seu irmão, não tem uma novidade de vida, tua vida cristã, conquistas, etc. e tal. Não existe. Então, eu acredito que se a gente primeiro ensinasse os nossos crentes ali, no modo geral, dizendo, a aprender, defender a sua fé, porque dá nomes à fé que foi dada, porque fé não é só acreditar no que não se vê. A tradição, né? A fé é a tradição cristã. Esse tipo de coisa, depois a gente poderia tentar consertar o carro do vizinho. Não que não seja importante esse tema, e está aí nas portas das igrejas, de todas as religiões. Não que não seja importante, mas fortalecer para poder receber esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de filosofia, e debater, conversar, crescer, não obrigar, porque ninguém é obrigado a crer no que eu creio. Sim. Você é obrigado a respeitar. Isso é respeito, né? Não é tolerância, é respeito mesmo. Ninguém é obrigado. Eu tenho vários amigos de outras religiões e não sou obrigado a crer no que ele acredita. E ele também não acredita no que eu creio. Então é esse tipo de coisa assim que me preocupa, e não quero ser um cara chato assim. Então tá abrindo. Não é que tá abrindo, mas ver o que está acontecendo dentro. Repito, a igreja está, o mundo está porque a igreja está. É a situação. Agora, respondendo talvez a pergunta, quem vai para o céu? O céu não vai ter assembleiano, o céu não vai ter pastor, no céu não vai ter umbandista, não vai ter afeminado, não vai ter esse tipo de gente. Vai ter gente salva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. É isso. Lá não tem credencial, lá não tem título. Lá é quem aceitou o sacrifício de Cristo, confessou com sua boca que Ele é o Senhor, e amém. E é muito importante, irmãos, agora, aí veja bem, a fala dela, né, que ninguém pode julgar, que Jesus não julgou e tal, quem vai ou não vai. Mas é aquilo, a Bíblia, ela nos julga, né? E existem duas coisas que o pastor Gisel falando que me despertou aqui. Primeiro, a questão do ateísmo. Por exemplo, Brasil, como a Europa, se eu ver 8 anos e meio na Espanha, aumentou aí em 3 anos 5%, segundo o IBGE, a última pesquisa, 5% os ateus. Uhum. Então, assim, teologicamente, vamos lá, estudando, a gente sabe por que os ateus estão aumentando e os cristãos estão diminuindo, entre aspas. Nós temos muito número, mas o verdadeiro é porque Jesus não está mais sendo visto através da igreja. Qual é o comportamento de um crente hoje, como o senhor falou? As pessoas não sabem nem por que estão na igreja. Uhum. Se você perguntar para 70% a 80% dos crentes que foram no culto domingo passado, hoje é quarta-feira, e perguntar para eles o que foi pregado domingo na igreja, eles não vão lembrar. Agora, se perguntar que filme que vai passar tal dia, que série que está em alta, sabe responder na hora. Quem venceu o Big Brother? Big Brother. Então, assim, olha que coisa. O crente, ele não lembra o que foi pregado. Então, isso quer dizer,
hoje a gente vê a igreja, a instituição, não a igreja de Cristo, né, a igreja que vai para o céu, a gente vê a igreja como um clube social. As pessoas se sentem bem, têm vínculos afetivos, amizades, mas o culto mesmo, a gente chegou num nível, porque o brasileiro, eu comparo o Brasil à igreja americana. Nós somos... Tudo que é lançado na indústria gospel americana está no Brasil. Os pastores popstar americanos chegou no Brasil. Tem pastores que são intocáveis, você não chega nem perto, mas como os cantores gospel, cachês gigantescos. Então, e o povo gosta disso. O povo quer isso. De criticar, mas parece que o povo ama esse estrelato no nosso meio. E aí você vê, as pessoas, elas não seguem a Cristo, elas seguem os líderes que estão tirando a verdade do altar para falar tudo que esse rebanho quer ouvir. Lá em Portugal, na Espanha também tem esse termo. Cristianismo de bricolagem. O que é a bricolagem? É um pouco aqui, um pouco ali. É você juntar o material para construir essa mesa. Então, numa loja você compra o prego, outra coisa, numa loja você compra o ferro, outra loja compra a madeira. É a religião de bricolagem. Hoje o cara está aqui, hoje não está mais legal aqui. Então, vou para renovação carismática. Não gosto mais, vou para a Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus não tem o mesmo agito da renovação carismática. Vou para a Bola de Neve. Da Bola de Neve, o cara faz um salto para uma outra religião que revela, por exemplo. Eu vou para... Então, ele não tem uma identidade religiosa. Linguagem antiga de pastor pedra que rola muito. Exatamente. Não Exatamente isso. Então, é esse que é o grande problema. Outra coisa, ateísmo. Por quê? Lembra da morte de Deus? Friedrich Nietzsche? Deus está morto. Mas, é claro, que todo mundo joga pedra no Nietzsche. Por quê? Porque ele falou... Ninguém sabe por que ele disse. Filho de pastor, luterano, poderia ser até mesmo o substituto de seu pai, mas o negócio estava tão feio na sociedade da época, que ele diz, Deus dessa religião morreu. Deus está morto. E foi junto com a morte do meu pai, porque era o único digno que eu conhecia. Então Deus morreu também. Pela situação da sociedade na época. Não é um reflexo. Não se via Deus. Não se via Deus. É isso que eu estou falando. Não se vê Cristo isso. na igreja, Uhum. Deus morreu. Aí onde está Cristo? Onde está Jesus? Porque você hoje apresenta Jesus como? A gente ouvi isso esses dias na igreja. Você tem que ser salvo da condenação eterna. Ok, e nós somos salvos da condenação eterna e queremos que outros se salvem. Até aí tudo bem. Mas muitas igrejas pregam um Deus com um raiozinho aqui, porque se você pisar na bola, ele vai te jogar o raio. Vai te condenar. Você acerta 99% da matéria. Se você errar 1%, Deus te mata. Aí o pastor estava falando justamente isso. Porque ao invés de não apresentar esse Jesus, se não apresentam um Jesus que é bondade, que é amor, que é justiça, que quer te salvar, que quer ser seu amigo, as qualidades dele. Porque ninguém vai chegar perto de um monstro. Não estou falando que Deus é monstro, claro. Sim, mas ninguém vai chegar perto como de ele um é monstro, pregado. como ele é pregado. Tem um teólogo chinês, o Atmani. Ele tem uma ilustração bem legal. Diz que ele estava na sala da casa dele e havia alguns passarinhos ali perto dele. E ele inventou de chegar perto para jogar arroz. Os passarinhos voaram. Eu não entendi. Aí veio na mente, falou, mas é o mesmo que Deus chegar perto de nós hoje, nós pecadores, ai de mim que vou perecendo. Sim. Em quem ele envia? Jesus, seu filho, um homem como nós, que andou na terra como nós. Então, está aí a diferença. Então, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Onde está escrito isso? Todo mundo vai se salvar, pastor Carlos? A gente sabe que não é todo mundo. A gente sabe que não é todo mundo. Não é predestinação, não é nada. Mas a gente sabe que não são todos. Né? Então, aí está o grande problema. Apresentar Jesus.
Não a placa da igreja, no que eu creio, Os credos. escrevo, vários estudos e formações, aí você chega lá, o cara não entende nada do que você falou, e o evangelho é uma coisa tão simples, é boa nova, é boa notícia. Ele chegou, palmeou a terra com seus pés, gosto do Senhor, amo a sua mensagem, eu vou ser seguidor também. Bora, só que eu vou te falar uma coisa, eu não tenho onde dormir, meu irmão. Ah, então, o cara não foi. Jesus foi atrás dele? Não. Não foi. E você falou algo que hoje me impactou. Eu estava ouvindo pela manhã do radicalismo do amor que Deus exige de nós. Aí entra uma coisa que, se você pegar a graça, que Jesus disse: se você amar teu filho mais do que a mim, você não é digno de mim. É idolatria. Não é? Olha só, se você amar teu filho mais do que a mim, você não é digno de mim. Olha o radicalismo. E aí o pastor, até o Josias Aristide, eu estava ouvindo ele hoje de manhã. Está nos Estados Unidos, né? Aí ele estava falando que ele tinha ido no quarto e olhado para o filho e orado pelo filho antes de dormir. E aí ele lembrou, quando ele leu esse texto, deu um impacto tão grande, que ele lembrou de um dia que ele entrou no quarto e ele estava tão constrangido de amor que ele falou: eu sou capaz de morrer pelo meu filho. Olha só, que ele estava olhando o filho, analisando o filho. Aí ele falou: olha o que Deus está me pedindo. Eu tenho que amar a ele, a Deus, mais do que o meu filho. Esse evangelho é um evangelho de um amor radical. Exatamente. Você não pode amar a tua casa, você não pode amar a sua esposa, você não pode amar teu marido, você não pode amar teu pai, tua mãe, teu cachorro mais do que a mim. Exatamente. Porque se você amar eles, você não é digno de mim. Aí entra no outra, que eu sempre digo que isso que é a doutrina, a sã doutrina. Quando Paulo diz que nos últimos tempos haveria comichão nos ouvidos, 4:3, né, de 2 Timóteo, é que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas teriam comichão nos ouvidos, e desviariam os ouvidos da verdade, voltando-se à fábula. O que é a sã doutrina? Nunca foi cabelo, calça, joia, brinco. Sã doutrina, Lucas 9, 23, 24. Você quer vir após mim? É radicalismo, o evangelho é radical. Você vai ter que negar a si mesmo, tomar a cruz e me seguir. Já começa, é muito radical isso. Sim. Porque a nossa maior dificuldade é negar a nossa vontade. Sim, é a conversão. E só o evangelho pode isso. Exatamente, é a conversão. É você estar indo aqui, e conversão é o quê? Vai ser linha reta, você volta no sentido contrário. Isso é conversão. Você diz: não, eu abro mão da minha vontade. Sim. Aí Jesus diz: você vai ter que pegar a cruz. E cruz é morrer todo dia. O que Jesus está dizendo? Você vai ter que morrer todo dia para a tua vontade. Porque o sacrifício é vivo. É Romanos 12, 2. Rogo-vos que me apresentei vossos corpos em sacrifício vivo. Não é mais um cordeirinho morto. O vivo, o velhadão tá ali, querendo sair. Você tá doido para xingar, para brigar, para estourar, para arrebentar com tudo. Não, mas eu sou uma nova criatura. Para ceder a carne. Você não é um ser espiritual. É aí que entra a graça. Essa é a sacada. Exatamente. Né? Porque eu vou negar a minha vontade, vou morrer o sacrifício vivo. Essa foi boa, essa colocação. É boa, né? Anota aí. Olha lá. Eu vou oferecer o meu corpo como um sacrifício vivo. No altar. Eu doido para sair dele. Eu vou morrer todo dia para minha vontade. Exatamente. Aí sim, aí vem. Existe espaço para pecado nisso? Não existe. Por quê? O que Tito diz? Até abri aqui Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ponto. Quem que é a graça de Deus? É o próprio Cristo. Jesus é a graça de Deus, é o favor merecido. A gente não merecia ele. Ele se manifestou e trouxe salvação. E continua. Mas essa graça, ela é tão graciosa, e a redundância vale, porque ela é o ingresso para pecar, para continuar pecando? Não, por quê? Porque ela nos ensina que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente.
A graça que nos salva é a graça que nos ensina. Esse ensinamento é de um dia para o outro? Claro que não. A vida cristã é uma caminhada. A cada passo que eu dou na vida é degrau a degrau. Você vai pecar hoje? Você vai pecar hoje. Só que a graça te alcançou. Você não está mais condenado no pecado original, a questão da culpa. A graça te alcançou e você continua a caminhada. E a gente vê, pastor José, aí o verso 24 de Lucas 9, Jesus diz, aquele que amar sua vida, perdê-la, e aquele que perdê-la por amor a mim, esse achará. Veja, que a graça, essa graça que nos salvou, que nos libertou, que nos perdoou, ela nos ensinou a abrir mão. Exatamente. Daquilo que desagrada o Pai. Exatamente. Então, se dentro do contexto bíblico, determinadas coisas como adultério, né, você trocar sua esposa por alguém é pecado. Fornicação, que é algo, esses dias não, uns anos atrás eu preguei numa igreja na Baixada Santista, uma comunidade gigante, um grupo de jovens me parou na porta da igreja, aí sempre tem aquele distraído, né, distraído. Aí o jovem chegou assim e falou, pastorzão, vem cá. Aí tava um grupo de casal, ele falou, pastor, ninguém aqui de nós vai ser salvo. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou, eu durmo na casa da minha namorada, ela dorme na minha casa, ele dorme na casa da namorada. Aí começou a condenar, mas todo mundo dando risada, assim. Só que olha o efeito. Pastor, nós nunca ouvimos isso em cima desse altar. Então quer dizer, a conveniência. Exatamente. Olha só, a pessoa está vivendo no pecado. Geralmente o líder sabia, poderia estar sabendo. Sabe, mas ele não toca. Não toca. Nós não vamos dizer o porquê ele não toca. Vamos deixar isso para outro. Ele prefere ficar ali com o pecado do que libertar aquele povo para viver para Deus. Exatamente. Que é mais conveniente deixar a pessoa, né? E em determinadas igrejas a gente viveu dentro desse sistema, né, pastor Gesiel? O camarada tem o dízimo alto. Eu falei para não tocar. O camarada tem o dízimo alto, ele pode fazer o que ele quiser. Aí o pequenininho tá lá, peca. Acabou. Chama para frente da igreja, expõe ele para todo mundo. Você vai ficar 3 meses de disciplina, 6 meses de disciplina. E o outro, fora o que acontece nos bastidores, porque aqui eu falo rasgado, não tem problema falar. Eu tô percebendo. Não tem problema não. Aí a gente sabe o que acontece na convenção. Daí tá lá, o líder religioso peca, o que a convenção faz? Em vez de disciplinar, vamos dizer assim, porque disciplina vem discipulado, né? Fala, não, vamos tratar? Não trata. Ele já faz uma troca e joga lá pro outro lado da bomba e traz outro para cá e assim vai. Então você vê, Deus está morto. Esse Deus está morto. Não é? Esse Deus está morto. Por quê? Porque o sistema... Eu tive numa reunião, até não vou citar o nome, mas estava o filho do pastor presidente, e é muito conhecido, e é de perto aqui. Ele falou para mim, a gente estava dando uma escola bíblica de jovem, ele falou para mim, pastor Carlos, Deus pode descer na reunião de pastor e falar o que ele quer. Eles não ouvem o que Deus quer. Esse Deus está morto. Agora, por quê? Eles silenciaram todo o princípio do evangelho, do que entra no que a gente está falando. A verdade é para todos. Todos têm que negar, tomar a cruz e seguir, amar mais a Cristo do que as coisas e o mundo. É esse amar radical mesmo, de se você ama qualquer coisa mais do que a mim, você não é digno de estar comigo. Então, esse amor, quando você ama sua esposa, você vai respeitá-la, não vai traí-la e vai fazer de tudo para fazer ela feliz. Eu acredito que essa é a graça. Eu posso pecar? Eu posso pecar. Mas é 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar. Quer dizer, eu posso adulterar? Posso fornicar? Posso beber? Posso fumar? Posso. Mas eu não sou escravo. Tá eu aí. sou livre. O senhor mencionou 4 pecados. Adultério, fornicação, alcoolismo e tabacaria. Para nós, pecado hoje, para as igrejas, os pecados é o quê? Fornicação e adultério. Sim. Mentir não é pecado. Soltar cheque sem fundo não é pecado. Comprar e não pagar. Comprar e não pagar não é pecado. É só essas duas coisas que às vezes se é tratado. E as outras? Qual que é a diferença?
Porque pecado é pecado. Pecado Tudo é pecado. é bizarro, né? É errar o alvo. Qual que é a diferença? Não existe diferença de pecado. Não existe aquela balança. Você pecou mais, pecou... Não existe. Então, Paulo escreveu Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O cara, então, ele tem aquele ingresso, né? Já que a graça existe, então eu posso fazer o que for. Não está escrito isso. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Que é uma outra pergunta. Ou não sabeis que todos quantos já fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Então ele está ensinando o que aqui? A graça não nos deixa permanecer no pecado. Ela nos liberta. Mas aí que está o problema. É aí que está o negócio. Eu li que Tito escreveu que a graça também pode ser personificação do próprio Cristo. O senhor é obrigado a servir a Jesus? Não. A graça te fez livre até de Cristo. Já pensou nisso? Jesus me fez livre até mesmo dele. Eu não sou obrigado a ser pastor. Eu não sou obrigado a servir a Jesus. Eu não sou obrigado a estar numa igreja. Porque eu sou livre. É isso que a graça faz, deixar o cara livre de tudo isso. É o e por que a gente segue? Por amor. Por amor. Por amor. O amor de Cristo nos constrange. Foi o que está escrito. É nesse nível. Nesse Porque nível. tem muita gente servindo por nem não, sabe por, o que por, tá por outras fazendo. coisas. Até Agora, pregando por inveja. Paulo disse, né? Que uns pregam por inveja, né? Então, está escrito. É só ler a Bíblia, né? que o senhor me fez lembrar de uma mensagem que eu preguei do escravo da orelha furada, né? Do ciclo ali, né? Que se ele vai ficar 6 anos no 7º, ele é livre. Mas muitos escravos, por amor ao Senhor, dizem, não, eu quero te servir. Voltavam. Aí eles levavam lá nos juízes, furavam a orelha, ele é livre, mas ele escolheu me servir. Exatamente. É isso daí. Esse é o nível de graça. Sim. É uma graça, quer dizer, eu posso ir pro pecado. Fazer o que você quiser. Eu posso posso fazer o que eu quiser. Eu tô livre. Não, mas eu prefiro furar minha orelha. Pronto. Eu vou te servir porque eu te amo. Tá bom. É exatamente isso. Então, a cruz nos fez livres de tudo. E aí você entende, né, os dois, Paulo em Gálatas, a gente sabe que a carta de Gálatas é um combate ao jugo religioso. Exatamente. Que o povo estava voltando para a circuncisão, para as festas. Então, Gálatas, Paulo 2:22, né, já estou crucificado com Cristo. E agora a vida que vivo na vida, no Filho de Deus. E ele disse também, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que é a questão do sacrifício. O sacrifício é vivo e te deixa marcado. Porque é uma renúncia, né? O sacrifício foi bom, né? O sacrifício vivo foi bom. Renúncia. Tá doidinho para sair do altar. Só que você não pode. O amor de Cristo te constrange. E aí vem, o senhor está com a Bíblia aberta em Romanos 6. Vamos ler do 10 ao 14, né? Porque Paulo fala sobre entregar os membros ao pecado, né? Romanos 6, do 10 ao 14. Do 10 ao 14. Vamos ver se é isso mesmo. O que diz? Porquanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Segura aí para nós ir para o 15 e dizer, olha só, não reine o pecado, portanto o pecado em vosso corpo mortal, para não lhe obedecerdes em suas concupiscências. É tão simples, né, você entender isso, né? Quer dizer, você é livre, não deixe o pecado te dominar e te escravizar. Para que você não seja obediente às suas concupiscências. Olha só, e nem apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Iniquidade é o pecado que eu conheço, né? Consciente. É o consciente. Então, quer dizer,
Eu sei que se eu estender a minha mão e pegar essa xícara, se não é minha, e levar embora, É pecado. é pecado. Eu emprestei o meu membro, a minha mão, pro pecado, né? E eu sei que isso é pecado. Mas apresentai-vos a Deus como vivo, que é o sacrifício. Como vivos dentre os mortos. E os vossos membros, porque Deus não quer parte, Deus quer tudo. Espírito, alma e corpo. O mais íntimo ao corpo. Espírito, alma e corpo. Como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, todo o meu corpo é um sacrifício. Exatamente. É o culto racional. É o culto racional. Agora, e você sabe o que está fazendo. O verso 14, ele é uma chave, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, eu vou pecar. Infelizmente, eu sei que eu vou pecar. Mas eu sou escravo da orelha furada. Eu não sei viver longe da presença de Deus. Exatamente. Então, quer dizer, o momento não define uma pessoa. É isso que o senhor falou. Exatamente. Na prova, o cara acertou 99, errou uma, você é um lixo. Que é o que o sistema religioso faz. Ah, pastor, que besteira é essa? Davi. Foi chamado por quem, segundo o coração de Deus? E o que ele cometeu? Então, o momento não define. Não define. Porque o momento, muitas das vezes, é a fragilidade da carne. Sim. Eu posso ter pecado, mas eu não vou viver em pecado. Então, eu não sei viver sem a graça. Por quê? Então, veja bem, porque o pecado não terá domínio sobre você. Quer dizer, você não vai viver debaixo desse jugo. Por quê? Porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quer dizer, eu sei quem me salvou. Exatamente. Eu conheço o amor dele, eu conheço o perdão dele. E eu vou correr, em vez de correr para o pecado... Eu sei onde ele está. Eu corro para a cruz. Eu sei onde ele está. Sim. Agora vamos lá para o verso 15 e 16. Olha só, tá ficando bom. E nós já vamos ter que parar. Essa questão de viver no erro. Agora, depois disso aqui, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Pode ir? Pega leve. 15 e 16. Posso ler? Pode ler. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha só. Se nós apresentamos como servo, somos escravos dele. Exatamente. Do pecado. E aí que entra essa questão hoje, que existe um grupo de líderes que já infiltrou essa ideia no povo, que eles podem permanecer bebendo, fumando, se prostituindo, vivendo uma vida mundana, escrava do pecado, e achando que dessa forma ele está servindo a Deus, né? E a gente sabe que não tem como, porque se eu sirvo a Cristo, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito vai obedecer totalmente a Ele. Não por obrigação, mas por amor. Por amor. Agora, a gente vê que vamos viver em pecado, né? Pois que, verso 15, né? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu tenho o poder de escolha. Sim. Eu posso, mas eu não quero porque eu sou livre. Eu tive uma escolha de negar a mim mesmo, tomar minha cruz todo dia e Exatamente seguir. isso. Essa é a graça. É o favor imerecido, né? E aí, a pergunta, pastor Gesiel, para nós caminhar para o fim já, é o seguinte: essa graça, Judas falou, né, sobre a graça dissoluta. Existe uma graça que está sendo pregada que não é graça? Existe. Existe. E essa graça não é Cristo. Essa graça não é Cristo. Ou ela é pregada de uma forma diferente, ou ela ainda está na lei. Se atentamente, se a lei é condicional. As 613 leis não adiantou muita coisa. Aí vem ele e resume no amor. Amar o seu próximo com a ti mesmo e a Deus. Mas existe sim essa graça de você fazer o que você quiser. Inclusive, eu não falo os de fora, eu falo os de dentro. Sim. Pode fazer.
Aí vai reportar tudo que o senhor já falou, né? Porque é mais cômodo para todo mundo, né? Eu não mexo aqui, continua a mesma coisa aqui, não mexem com minha vida ali, só que existe uma passagem bíblica, 2, que é bastante interessante, muita gente, e nós pastores nunca pensamos, ou se pensamos, não interpretamos. Vai ter um dia que vai ter uma diferença e uma separação daqueles que servem e os que não servem. E nesse dia alguns vão ouvir: apartai-vos porque eu não vos conheço. Mas, Senhor, nós pregamos em seu nome, nós expulsamos demônios, a gente curou, a gente presidiu. Isso aí é palbreira, meu irmão. É para quem o faz uso. Isso aí é para quem faz uso do microfone. Eu não conheço vocês. Que praticais praticais a iniquidade. Que é o pecado consciente. Mas e vocês aí? Entrem. Porque eu tive fome e me deste de comer. Mas como? Quando você fez para os pequeninos. Às vezes a questão da salvação, ela está, claro que não é por obra, é por graça, pela graça sois salvos. Ela está mais vinculada também a questões sociais do que eclesiástica. Sim. Eu vejo hoje, eu sempre falo isso para os meus seguidores, eu vejo mais Deus fora, dentro de uma cracolândia do que dentro de um templo. Porque lá tem sinceridade. Não tem hipocrisia. É. E é aquela questão... eu estava pregando em Fortaleza agora. A gente inaugurou um trabalho lá em Fortaleza quinta-feira. Aí eu estou pregando, aí um morador de rua para, porque é bem numa comunidade chamada Granja Portugal. Aí eu estou pregando, o morador de rua, ele fica parado na porta me olhando. E eu ali pregando e tal. Aí ele falou: pastor, vou ali, já vem. Aí ele foi. Aí ele foi com um saco preto nas costas. Quando ele voltou cheio de marmita. Aí ele chegou no final do culto e falou: pastor, compra um refrigerante ali para mim. Eu fui ali buscar comida para mim, mas olha que bênção. Eu vou poder levar comida para os meus amigos. Já pensou? Você está entendendo? Aí você fica olhando. Muitas das vezes o morador de rua lá, ele não sabe. Por exemplo, se ele sair atrás de comida e ele sabe que tem alguém lá no meio do povo lá passando necessidade, passando frio, precisando de comida, ele vai lá, vai buscar a comida e vai trazer para o necessitado. E no nosso meio, o cara está morrendo espiritualmente, a família passando necessidade, e o camarada tem condições... E não faz. Eu vou orar por você. E aquele que pode fazer e não faz, comete pecado. Está em pecado. Então pecados não é só mais o adultério e fornicação, né? Aí já vai, entendeu? Você está vendo a pessoa precisando e você não consegue estender a mão para o necessitado. Sabe o que me choca bastante, pastor Carlos? É a questão da pandemia. A pandemia mostrou muita coisa e abriu o olho de muita gente. Sim. Muita gente. Então, Deus usou a pandemia para abrir os olhos de algumas pessoas e revelar algumas outras coisas. Sim, eu tenho um caso em Santa Catarina, não vou falar a cidade. Chegou lá um empresário e deu 15 mil em cesta básica para distribuir. O pastor falou: o que eu vou fazer com esse monte de comida? Já pensou? Perdeu o cara foi embora na hora, que ele ficou sabendo, quer dizer, o cara fez de bom coração sabendo que não era a igreja. Uhum. Né? Claro que 15 mil reais de cesta básica podia socorrer os crentes, mas ele levou para socorrer a sociedade, sabendo que muita gente estava precisando. Uhum. E o pastor, o que eu vou fazer com esse monte de comida? Quer dizer, ele queria o quê? O dinheiro. Mas não queria estender a mão para quem estava precisando. E muita gente ficou frustrada. Os nossos canais, né, não o meu, eu tenho outros amigos que explodiram na pandemia pelo simples fato de as pessoas, elas chegam, tudo tem um limite. Tudo tem limite. Então chega um limite que a pessoa não suporta mais, por exemplo, ficar dentro de uma igreja só por campanha, para fazer voto, fazer oferta. Ela vai sair atrás da verdade. Exatamente. Se ela é salva, ela... Não, isso não está eu não me encontro mais nisso. E aí, quando esse povo começa a ver esse fariseu, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, e vê o que está acontecendo de verdade, o povo vai dizer: não, eu quero seguir a Cristo.
E encontra uma comida boa? Entendeu? E aí entra nesse contexto. E aí por isso que tem pastores que têm ódio da gente, né? Por quê? Você está falando e eles não querem que o povo enxergue essa realidade. Eles querem manter o povo ali com aquele arrozinho com feijão, que é uma boa comida, e manter o povo naquela mornidão, não tocando no pecado, e deixando o povo, vamos empurrando com a barriga, achando que está tudo bem. Isso que é o problema. E não tá. E aí e esse evangelho, né? Vamos voltar para o radicalismo da graça, né? Me amar a ponto de você abrir mão de tudo para me seguir, é o que eu quero. Se você não tiver nesse padrão... Até mesmo do sistema. Você não é digno. E aí tem muita gente escrava do sistema. Né? Aquela prisão, se você sair dessa igreja, tua vida vai desandar. Se você sair desse ministério, você nunca mais vai crescer. Exatamente. Tem muita gente condicionada a essa escravidão. Mas o cara que não se condiciona, o cara explodiu. E aí é um problema, você se torna um problema. Né? É muito fácil, pode falar. O problema é que hoje, igreja para muitos hoje, é CNPJ. É uma instituição. É uma instituição. E pronto, ou é a placa, ou é isso, ou é aquilo. E não é, não é. Nós aqui somos igreja, estamos reunidos como igreja aqui. Somos templo, mas nos reunimos como igreja, nesse exato momento. E aí vem, né? A gente está, pastor Gisele, vamos caminhar para concluir. A gente vem dentro de uma mudança muito forte eu digo de 10 anos para cá, 13, 2010 para cá, foi radical com o advento da internet. A gente vê uma mudança comportamental, né? E aí vem, para a gente concluir, debaixo de uma boa palavra, que seria a moderação. Né? Que nem a bispa errou, né? A fala dela foi muito... Mas o nosso papel de cristão é jogar pedra nela ou orar para Deus, dizer, volta para o caminho. Né? Se for para analisar Cristo, quer dizer, perdoa ela e ora por ela. Foi isso que Jesus falou, né? Eu mostrei porque é uma coisa que ficou em alto. Quer dizer, revela-se, Senhor, é porque ela te conhece. Então, encontra com ela e diz, traz ela pro, né? E a gente sabe que tem muitos líderes que não vão voltar mais pro caminho. Sim. Mas ser igreja hoje é eu abrir mão do pecado para viver o evangelho, amar o inimigo, não é isso? Orar pelos perseguidores, né? E viver esse culto racional, né? Deus não está dentro da parede, do concreto. Não, o Espírito Santo habita em mim, aonde eu vou o Espírito Santo está, e eu represento Jesus na terra. O mundo tem uma expectativa. A Bíblia diz que eles estão como uma plateia olhando para nós, né? E a Bíblia nos convida a resplandecer como astro no mundo, né? Então existe uma expectativa do mundo ao meu respeito e eu estou representando o governo de Deus. Então, ser cristão não é ser religioso e muito menos defender a placa de uma igreja. É defender, é viver o evangelho. Sim. Né? Porque Cristo não precisa ser defendido. Ele é o Todo-Poderoso. Nem a Bíblia. Nem a Bíblia. Mas nós precisamos servir e obedecer o que está na palavra. Então, na minha visão, né, essa graça hoje, esse evangelho inclusivo que a pessoa pode viver da forma que está, sem abandonar o pecado, não é a graça de Deus. Porque a graça, diante de tudo que foi lido e falado aqui, não te faz escravo. Ela é um abandono do pecado. Ela não te faz escravo de nada. Você é livre, o poder de escolha. Então eu não vou me entregar e vou ser escravo do meu corpo, dos meus membros do pecado, mas eu sou livre para servir e adorar a Deus. Exatamente isso. Irmãos, eu quero mostrar, o pastor Gesiel, eu gostaria que o senhor falasse, pastor, do seu trabalho. Ele tem aqui 2 livros, né? As lições do monte. Eu vou deixar, terminando a live, a gente já vai colocar o Facebook e o Instagram do pastor na descrição do vídeo. Para vocês, ou pode entrar em contato comigo, eu passo o contato dele também. Lições do Monte, o maior sermão do mundo e seu significado. Isso, algumas lições, algumas palavras ali que a gente tomou do capítulo 5, verso 3 até o 10, de uma forma simples, que todo mundo pode ler
e observar algumas coisas ali. A gente pega bastante palavras do grego também. E para ter uma ideia do que o texto realmente quer dizer. Que muitas vezes é totalmente ao contrário. Às vezes, Ou nesse quase caso aí, é quase tudo ao contrário. do que você lê. Entendendo os salmos. Esse é um novo que eu estou mandando aí agora, né? Estou escrevendo agora. Mais de umas questões técnicas. Selar, masquil, palavras assim, os significados, né? E algumas notas introdutórias dos salmos ali. São livretos, né, pastor? São livretos de 50 páginas, mas que dá para ter uma rápida introdução aí do que o texto está dizendo. O pastor Gesiel agora ele está transcrevendo o livro. É isso que fala? Isso. A gente começou a trabalhar com uma editora, editorainfinity.com.br. Nossa ideia é trazer a escrita projetos e sonhos que os irmãos têm. Então, tem muito pastor que tem vários estudos bíblicos, que tem vontade de escrever um livro e não o fez ainda porque não sabe. O que a gente está tentando fazer? Em um baixo custo, fazer isso aí, trazer a correção, orientar e trazer à tona aí o sonho da pessoa realizada, né? Então, a gente está pegando alguns trabalhos fora e também de pastores, obreiros que queiram ter o seu livro escrito, é só nos procurar aí que a gente conversa. Amém. E TCC também, tá? Pela formação, né? Correção de TCC, orientação, até mesmo a impressão de TCC, coisas assim a gente faz também. Olha só, né? O pastor é professor a minha graduação é em teologia, né? Sim. Aí eu tenho pós-graduação e fiz um mestrado em ciência da religião. Coisa tremenda. Nossa, bom. Vai ser parceiro nosso aqui, ele com certeza ele vai voltar, irmãos, aqui no nosso podcast. E eu quero também convidar os irmãos, coloca aquela foto do seminário lá, Aládio, da conferência Deixados para Trás. Vai ser do dia 1º ao dia 5, irmãos. E essa conferência é para quem ficar na volta de Jesus. Aí, pastor Gisele. Nós vamos falar sobre as chagas do Apocalipse, né? Vamos falar sobre as 21 chagas do Apocalipse. Quem são as duas testemunhas, os 144 mil, as duas bestas, né, que emergem da terra e do mar, a Babilônia, a meretriz, quando ocorrerá o Armagedon. E a gente vai concluir essa sequência aí com uma mensagem para os que ficarem. Não é um absurdo? E o problema é que os que vão ficar é o que estavam dentro, né? É isso aí. Então, quer dizer, o alcance é preparar quem quer ficar. Né? Porque para viver e ser arrebatado, né, é simples. É estar com a consciência limpa e com uma presença do Espírito Santo. Mais nada. É a coisa mais simples, né? Santidade e unção. E azeite. Então, veja bem, irmãos, vai estar aí o pastor Belísio, o pastor Márcio Leopoldino, reverendo Napoleão Falcão e o pastor Ubirajara Almeida. E o link do grupo está aqui na descrição do vídeo. Então, você vai clicar no link do grupo e você já vai ser notificado todos os dias. Quem vai palestrar vai ser às 21 horas de segunda a sexta-feira. Então, vai ser 5 dias de lives deixados para trás, conferência deixados para trás. Essas ideias Deus me dá assim e dá certo. Então, esses 5 dias vai ser tremendo, irmãos. Tem muita dúvida. É um dos assuntos que eu acredito que é polêmico. A gente vai falar sobre crianças, né? Tem muita gente achando que criança vai ser arrebatada. Então, a gente vai trazer a base bíblica, né? Sabendo que crianças não salvas, que não fazem parte de um ciclo familiar cristão, elas não subirão no arrebatamento e a barriga das mulheres não murcharão. Eu acredito que esse vai ser muito polêmico, né? Como também as duas testemunhas vai ser muito polêmico, mas a polêmica que vai trazer esclarecimento, não é uma polêmica para você ficar confundido e perdido, você vai ter a visão. E também avisando, coloca outro cartaz aí, Aládio, dia 30, nós vamos começar, né, o nosso projeto, nossa campanha de jejum e oração, do dia 30 ao dia 6, às 3 horas da manhã, né? Vai ser 7 dias de jejum e oração. E aí, às 3 horas da manhã, nós estaremos ao vivo aqui, e é a campanha nossa aí do mês de maio
final de abril e início de maio. Esses 7 dias vai ser tremendo com o tema, né? A questão da aflição de José. Então, você não pode perder essa campanha de oração. Nós já temos muitos testemunhos de milagres mesmo, de transformação e edificação. O senhor sabe, pastor Gesiel, que essa campanha de jejum eu faço já faz 2 anos, mensalmente, e todo mês eu tenho que ensinar crente a jejuar. Não é um... É um absurdo. Mas é um absurdo. Os crentes, quer dizer, vivem na igreja e não sabem jejuar, não sabem o que é o jejum. É a consagração, não sabe. Então, muitas pessoas começaram a fazer e não perde agora, né? Porque pegaram o gosto. Eu sempre digo, é jejum, oração e Bíblia. Bíblia, oração e jejum. Não tem outro caminho para o crente. Né? Então, irmãos, não perca a nossa campanha. Vai ser tremendo essa campanha de oração. E também não deixe de entrar no grupo aí, né? Não deixe. Que esse grupo é para você ser notificado na hora que nós vamos entrar ao vivo nas nossas lives da conferência Deixados para Trás. É o primeiro link. Você clicou, você entra automaticamente no grupo. Ninguém vai falar nada no grupo. Ninguém. É só a equipe que vai te notificar do dia da live, quem vai ensinar na live e o tema que vai ser ensinado na noite da live. É muito importante para você não perder nenhum dia, né? Tem muita gente assistindo aí as novelas da Record. Tem muita gente que vai para o cinema assistir Deixados para Trás, que entra em cartaz amanhã. Mas é bom você conhecer pela Bíblia. O americano? Vai iniciar amanhã. Amanhã vai todos os cinemas do Brasil. Mas eu creio que aqui na conferência você vai aprender mais. Amém? Pastor Gesiel, ora pelos nossos irmãos, em nome de Jesus. Abençoe esse povo. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou, pelo dia de hoje, pela vida de cada irmão que aqui está, do pastor Carlos, Senhor, de sua família, e de cada ouvinte também, cada telespectador que nos assistiu agora. Que essas palavras de graça, Senhor, do teu evangelho possa chegar ao coração de quem necessita, daquele homem que ainda não te encontrou. E aquele homem também que te encontrou, mas tem um problema, uma aflição, algo a resolver, o Senhor pode todas as coisas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, às 20 horas nós teremos outro podcast com a prefeita de Pinhais. É Maria Rosa, né? Rosa Maria. Ela é a prefeita de Pinhais, ela vai estar aqui no nosso podcast, né? Nós estamos na cidade de Pinhais. Ela esteve num evento e nós fizemos o convite e ela aceitou. Então vai ter uma live bem bacana, a gente preparou muito material. Até os moradores da cidade mandaram perguntas para ela. E vai ser uma oportunidade também de falar um pouco do Evangelho, né, aos moradores de Pinhais, porque eles conhecerão o nosso podcast. Então, às 20 horas, não perca mais um podcast com a prefeita da cidade de Pinhais, no Paraná, Rosa Maria. É isso? Isso. Acertei. Pastor Gesiel, Deus abençoe. Muito obrigado. Irmãos, como é que está o seu Instagram? Gesiel Camilo, Gesiel_Camilo. Gesiel_Camilo e o Facebook? O Facebook, Gesiel Camilo da Silva Pereira. Gesiel SC Pereira. CS Pereira. A gente vai colocar, ele vai me mandar os links e eu já vou colocar na descrição. Siga ele. E se você tiver interesse de escrever um livro, existe uma história lá que eu tenho, que a pessoa tem que plantar uma árvore. Plantar uma árvore, parece que ter um filho, escrever um livro, coisa assim. Isso, e daí você conclui o ciclo da vida. Conclui o ciclo da vida. Então eu sei que a maioria que não escreveu o livro ainda... Precisa escrever um para deixar sua marca. Então não deixe de seguir se você tiver o desejo de escrever um livro. Entre em contato. Irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.